momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Chegámos à última jornada do campeonato, com a recepção ao Gil Vicente, equipa que fez uma ótima época, e chegavam a essa jornada ainda com aspirações de alcançar o 5º lugar. Já o Sporting sabia que precisava de ganhar para garantir o 2º lugar. No 11, Diomande fora por acumulação de cartões, Quaresma assume a defesa com Vaianidis na ala e a volta, mais cedo que o esperado, do capitão Morten Hjulmand. Olá Ângelo. Olá Mário, olá Leões. Sim, foi um fechar da época do campeonato, por assim dizer, em casa da melhor forma. Infelizmente não conseguimos o objetivo que queríamos no início da época, que seria o tricampeonato, que já não acontecia há dezenas e dezenas de anos. Ficou o segundo objetivo muito importante da temporada, que era a qualificação para a Champions. Vamos agora ver se de forma direta ou se vamos ter umas mini-férias antes de ter que atacar duas eliminatórias da Champions para conseguir o acesso à fase da Liga, que era muito importante para nós em termos financeiros. Quanto ao jogo, foi uma entrada completamente diferente daquela que vimos em Vila do Conde na segunda-feira. O Sporting entrou muito, muito bem, muito pressionante. O Gil Vicente também, de alguma forma, era uma equipa que, quando entrou para o jogo, eu acho que quereria tirar alguma coisa do jogo, porque ainda lutava ali pelo acesso ao 5º lugar, embora não dependesse só de si. Portanto, acredito que fosse uma equipa que não fosse entrar com o autocarro na baliza, até porque isso não faz parte do ADN da equipa e do seu treinador. Portanto, é uma equipa que gosta de jogar e que joga bem à bola, e que eu acho que, obviamente, numa postura mais defensiva, mas não ultra defensiva, como vemos geralmente em Alvalade. Mas o Sporting muito forte no primeiro momento de pressão, recuperou muitas bolas ainda no primeiro terço do campo do Gil Vicente, e acho que fazia por justificar um golo até relativamente cedo no marcador, embora tenha tido só uma ou outra ocasião gritante de golo, por assim dizer. Mas acho que foi uma entrada muito, muito forte do Sporting, e teria que ser assim, até porque, embora o Sporting dependesse só de si para garantir o 2º lugar, o jogo no Estoril, o jogo do Benfica no Estoril, arrancou muito forte para o lado do Benfica, e aos 15, 20 minutos já ganhava por 3-0, salvo erro. Portanto, o Sporting, que sabia que tinha obrigatoriamente que ganhar, soube muito cedo no jogo que tinha obrigatoriamente que ganhar, e lá está, acho que entrou com essa consciência e entrou muito forte. Acaba por chegar ao golo através de um canto, um lance de cabeça, curiosamente num jogo em que não contamos com aquele que provavelmente é o nosso jogador mais forte nesse momento, que é o Diomande. Acabou por ser um jogador como o Quaresma, que não é a primeira característica que nós atribuímos ao Quaresma, é a sua valia no jogo aéreo, mas ali finaliza muito bem. Acho que a equipa estabiliza imenso com o 1-0. Depois tem uma jogada fantástica para o 2-0, uma assistência brutal do Morita na despedida de Alvalade, e uma finalização excelente do Luís Soares, a garantir ainda mais a bota de ouro do campeonato. E depois, só ali na segunda parte, os primeiros 15, 20 minutos, é que diria que o Sporting, não vou dizer que tremeu, mas adormeceu, e acho que abriu ali a porta para o Gil Vicente conseguir fazer uma gracinha, que felizmente não aconteceu. Mas acho que a segunda parte, depois desses 15, 20 minutos de controle, por assim dizer, ao domínio do Gil Vicente, acho que o jogo foi morno na segunda parte, e depois fecha com a chave de ouro, com o gol do Hjulmand, também muito provavelmente, diria eu, também um gol para a despedida do capitão, diria eu, se tivesse que apostar. E lá está, a fechar o campeonato com o objetivo mínimo, diria eu, garantido. E agora, obviamente, foco total para o Jamor, para conseguir conquistar o único título da temporada. Eu acho que era muito importante o Sporting não ter uma temporada em branco no que toca a títulos, sendo que disputámos a Supertaça, disputámos a Taça da Liga, Campeonato e Taça de Portugal. Perder esses 4 títulos acho que seria muito duro
para o Sporting, e obviamente ganhar a Taça de Portugal não é exatamente o mesmo que ganhar o campeonato, mas antes ganhar a Taça de Portugal do que não a ganhar, como é óbvio. É só o segundo maior título em Portugal, portanto, Exato. a seguir ao campeonato. Não, foi um grande Sporting na primeira parte que resolve o jogo. Entramos de facto muito fortes, como tinha de ser, muito intensos, sem deixar o Gil respirar. Só ali à volta dos 10 minutos é que conseguiram ter uma aproximação à nossa baliza e nem sequer deu em nada. Só estávamos mesmo a falhar na conclusão, que foi algo que senti que aconteceu quase todo o jogo. Ali algum desajuste ou falta de cabeça que levou a que boas jogadas se perdessem. Acabámos por desbloquear desse tal canto com Quaresma, poético, a relembrar o gol dele também contra o Gil na época passada. E depois esse segundo gol também é daquelas coisas de futebol, né? A assistência do Morita a despedir-se de Alvalade, a dar a coroa do melhor marcador da Liga ao Soares. 28 golos, mais 6 que o segundo, o Pavlidis, o que é impressionante. E fechámos a primeira parte com um resultado justíssimo, até podíamos ter marcado mais, e só aos 42 minutos é que ouvimos Rui a ser encoado no estádio, né? A segunda parte houve uma clara diminuição na intensidade por parte do Sporting e em menos de 5 minutos o Gil tem 2 chances de golo, que já era o dobro da primeira. O Sporting estava a tentar gerir num ritmo baixo, mas com isso também parecia que entramos ali num relaxamento, até com mais passos falhados, e a querer gerir toda a segunda parte. Eu diria que é sempre um erro, colocámos-nos a jeito para acontecer o que já aconteceu algumas vezes essa época. O Gil acabou por conseguir encontrar mais passos, verdade que tirando um cabeceamento remataram mais de fora da área, mas depois ficava sempre aquela sensação de desconforto e como estávamos todos escaldados pelo que aconteceu contra o Tondela, em condições normais a ganhar por 2-0 aos 90 ou até bem antes, eu já relaxava. Aqui eu acho que só fiquei mesmo tranquilo pouco antes do último gol do Yulman, ali só mesmo aos 92, 91 é que eu relaxei. Dito isto, vitória importante, no geral, boa postura da equipa nesse fecho do campeonato, com tantos altos e baixos, era merecido terminar com essa pequena felicidade. Existe uma frase em latim que é Omnia bene eruit, creio que é assim, que significa vai ficar tudo bem ou vai correr tudo bem, que hoje é aquilo que eu sinto nos momentos importantes em Alvalade e com isso conseguimos segurar o segundo lugar que pode dar acesso à Champions. Vai depender do Aston Villa, precisamos que terminem em quarto e conquistem a Liga Europa, ou então teremos de enfrentar os playoffs, que são sempre difíceis e por isso não é garantido que estaremos na Champions na época 26-27, mas para mim o segundo lugar é mais do que esse acesso, é uma questão de justiça pelo que fizemos essa época. Sobre isso e falando mais desse campeonato, o Sporting fecha com 89 golos marcados, melhor ataque, 24 sofridos, segunda melhor defesa. Fomos a equipa com mais grandes oportunidades criadas, consequentemente mais grandes oportunidades falhadas, mais remates à baliza, ou seja, fomos claramente a equipa com melhores stats a nível ofensivo. O Braga foi a melhor equipa em posse e qualidade de passe. O campeão Porto destacou-se mais a nível defensivo. Com 82 pontos, os mesmos da época passada. Em relação a isso, eu tinha falado aqui, não sei se te lembras ainda, acho que foi em outubro ou novembro, que para sermos campeões tínhamos de fazer 85 ou mais. Acreditava que íamos fazer mais de 82 e ainda que na época passada tenha dado para o título 82 pontos, não é uma pontuação de campeão. Deu na época passada porque foi uma época atípica, por isso essa pontuação para mim está abaixo das expectativas e é um erro dizer que é boa porque na época passada deu. Também já falei sobre isso, mas temos de parar de usar a época 24-25 como comparativo. Obviamente o Sporting não mereceu ser campeão, mas mereceu o segundo lugar. Já é inédito o Benfica fechar no terceiro sem derrotas, algo que eu acho que é difícil de explicar às gerações futuras, como é que esse Benfica não perdeu um único jogo. Era mais complicado de explicar que a equipa que lutou pelo título com o campeão tinha terminado em terceiro, porque o Benfica podia ter ficado em segundo e nunca teve na luta. Apenas por deslizes e alguma falta de pernas por parte do Sporting na reta final deixaram essa possibilidade aberta. Mas no final terminou como devia. Sim, e fazendo se calhar uma análise geral ao campeonato do Sporting, como estavas a dizer, eu acho que fica isso, que é o Sporting olhando friamente para os números entre esta época e a época anterior, faz uma época melhor, no sentido em que termina com os mesmos pontos, mas com mais um golo marcado e menos 3 sofridos. Portanto, faz uma época
praticamente copy-paste, mas ainda assim melhor que a época passada. A diferença é que lá está, houve um Porto que fez uma primeira volta perfeita, em que perde 2 pontos em 17 jogos. A segunda volta do Porto já é mais dentro daquilo que é uma volta normal de uma equipa grande em Portugal. A diferença foi claramente essa, e se pensarmos que em condições normais, ou pelo menos em tese, o Sporting nunca teria perdido 4 pontos contra as duas equipas que desceram diretamente da primeira divisão, contra o Tondela e contra o Aves, praticamente no espaço de uma semana, 2 semanas, estaríamos aqui a dizer que em condições normais o Sporting teria feito mais 4 pontos do que fez o ano passado, e mesmo assim não teria dado para ser campeão. Portanto, eu acho que, olhando desta forma, nós temos que considerar, diria eu, esta campanha do Sporting no campeonato como positiva, e olhando para aquilo que foi a época toda, eu acho que essa análise não pode mudar. Claro que estamos aqui ainda pré-final da Taça de Portugal, portanto, isto pode, eventualmente, esta análise pode envelhecer mal, mas pelo menos para já, e olhando para aquilo que o Sporting conseguiu fazer na Europa, e não é na Liga Europa, é na Liga dos Campeões, que embora o nível da Liga Europa também seja muito elevado, não é uma Liga dos Campeões, e fruto do tamanho do plantel, fruto mais uma vez da epidemia de lesões que tivemos durante a época. Eu acho que esteve aí Sim, mas o ainda segredo. vamos abordar isso na análise da época, Ângelo. Deixa-me só reforçar que eu não acho que 82 pontos seja bom. Não é? Se tivéssemos feito 85 e mesmo assim não conseguíssemos ser campeões, ok. 82 não é uma boa pontuação. Não é uma boa pontuação. Mas no ano passado deu. Ok, mas porque no ano passado os outros foram muito piores. O Porto no ano passado só fez 70 pontos, que é horrível. Certo. Não dá para dizer que fizemos 82 pontos, ok, incrível. Não, eu acho que essa época tínhamos que ter feito mais. Depois, se fizéssemos 85, que não daria. O Porto, se não me engano, acho que o Porto terminou com 88, né? Mas chegou-se campeão aos 80, também com 85. Ok, tudo bem. 82 para mim é uma má pontuação. Mas no ano passado deu, não sei o quê. Há sempre essa conversa. Mas o ano passado, lá está. Acho que o ano passado foi uma época muito estranha. A verdade é que o Sporting tem 3 treinadores e ainda perde bastantes pontos e consegue mesmo assim ser campeão. Mas para mim 82 pontos não é bom. Tínhamos que ter feito mais. Agora, também como disse, segundo lugar, muito justo. O Sporting tinha que terminar em segundo lugar, porque foi o Sporting que esteve na luta, foi o Sporting que esteve a lutar com o campeão. Não era justo o Sporting terminar em terceiro, não era. O Benfica nunca esteve na luta pelo título, nunca. Graças a essa reta final, e o campeonato é uma maratona, e essa reta final o Benfica conseguiu encurtar ali as distâncias e quase terminou em segundo. E a justiça no futebol também vale o que vale, mas não era justo, não era. Todos sabíamos isso. E por isso é que eu acreditei sempre que o Sporting ia terminar em segundo, porque eu acho que é verdade que não há bem justiça no futebol, mas eu acredito sempre um bocadinho nessa justiça. E acho que e aqui houve, felizmente. Para dizer se foi boa ou não, eu por acaso não fiz esse levantamento antes, e se calhar podia ter feito, era ver nos últimos, 15, 20 anos, em quantas épocas 82 pontos teriam sido suficientes para conquistar o campeonato. Eu concordo contigo quando dizes que a época passada se calhar foi uma exceção à regra, entre essa e, por exemplo, a época do título do Trapattoni. Eu não sei dizer nos 20 anos, mas por norma anda à volta dos 85, por norma. Pois, exato. Eu acho que pode ter sido aqui o ano passado pode ter sido de facto um ano diferente, e foi diferente tanto mais não seja porque não existiu Porto, não é? E embora seja verdade que é muito, muito raro, para não dizer inédito, tu teres no Campeonato Português 3 equipas sempre a lutar até ao fim, as 3, o Porto tem sido, se cá nos últimos 40 anos, tem sido o constante. Ou seja, uns anos tem sido o Benfica, é verdade mais do que o Sporting, outros do Sporting, mas o Porto tem sido sempre. E o ano passado não existiu, aliás, 70 pontos, eu acho que se olharmos para os últimos 50 anos, 60 anos de Futebol Clube do Porto... Foi das piores pontuações, provavelmente, do século. Sim, olhando, se fizermos... houve ali muitos anos em que a vitória só valia 2 pontos, mas se fizermos a tradução, digamos assim, dessas pontuações para a vitória com 3 pontos, eu acho que vai ser difícil encontrarmos um ano em que o Porto tenha feito 70 pontos.
E depois lá está, também o Sporting e o Benfica não costumam ser tão, diria, fortes nesse aspecto e, portanto, havendo um relaxamento do Porto, acho que também inerentemente existe um relaxamento, entre aspas, de Sporting e Benfica, e isso viu-se o ano passado. Mas lá está, olhando para a época passada, não digo que este tenha sido um mau campeonato, simplesmente houve um adversário, neste caso o Porto, que, entre aspas, eu fugiu já disse, acho que o norma. Porto é um justo campeão, isso eu não coloco em causa. O justo campeão foi a equipa mais competente, Sim, concordo. mas esperava um bocadinho mais do Sporting, mais pontos, pelo menos, mas não a nível de futbolisticamente falando, não, mas acho que pronto, acabamos por vacilar assim, em alguns momentos e podemos ter feito um bocadinho mais a nível pontual, mas o segundo lugar, obviamente, que traz aqui alguma justiça. Muito bem, dito isto, Ângelo, destaques? Sim, destaques positivos. Confesso que se calhar um bocadinho também tocado emocionalmente pela despedida do Morita de Alvalade, que era um dos meus jogadores, era e é um dos meus jogadores fetiches deste Sporting. Acabei por dar o MVP, não só por isso, pode estar aqui um bocadinho inflacionado, desculpa, por isso, mas acho que fez uma excelente exibição. O pormenor para a assistência ao Suárez é delicioso e passou muito por ele também essa forte pressão alta que o Sporting fez nos primeiros 20, 25 minutos do jogo. Era também daqueles que recuperava melhor depois dessa pressão alta, era dos jogadores que conseguia recuperar a melhor posição depois do lado defensivo da bola. Portanto, dei MVP ao Morita e dou também ao seu companheiro de meio campo, ao Morten Nilman, um regresso que lá está. O Morten Nilman, desde o jogo da segunda mão no Dragão, que tem estado afastado por lesão, eu acho que esta titularidade imediata, por assim dizer, ou seja, ele está há 3 semanas, talvez 3, 4 semanas fora, que nem sequer tem entrado, passar diretamente para o 11 inicial, obviamente acredito que ele esteja a 100%, mas acho que de certa forma isto pode ser mais uma indicação de que ele de facto não vai continuar, que eu acho que é o cenário mais provável, e para dar essa oportunidade de despedida de Alvalade, por assim dizer, acho que foi também um bocadinho por causa disso, mas esteve muito bem, voltou, não se notou, pelo menos a meu ver, não se notou falta de ritmo depois de ter estado estas semanas fora. Antes, pelo contrário, acho que o descanso também lhe fez bem. E é um maestro do meio campo do Sporting, não tanto aquele maestro ofensivo, mas maestro defensivo, em que controla as zonas de pressão, controla os tempos do jogo, sai a jogar, é uma voz de comando que acalma toda a equipa à sua volta. Aliás, eu acho que não é uma coincidência os pontos perdidos pelo Sporting na ausência do Yulman. Acho que uma coisa está fortemente relacionada com a outra. E dou também ao Suárez, excelente finalização no segundo gol do Sporting, muito forte também a servir os seus companheiros. Ele acaba o jogo com um golo e podia facilmente ter terminado o jogo com 2, 3 assistências. Lembro-me pelo menos de um lance para o Yulman e um lance para o Trincão, que não conseguem finalizar. Portanto, é um jogador que lá está. Eu falei aqui várias vezes sobre isto durante a época. Nunca me irão ouvir dizer que nós estamos melhor sem o Gyökeres. Nunca me vão ouvir dizer que o Suárez é um melhor ponta de lança que o Gyökeres. Acho que o Suárez é um jogador mais completo naquilo que ele consegue dar ao jogo. Esta envolvência, as combinações com os companheiros era uma coisa que não se via tanto no Gyökeres. Não é um jogador que tem essas características. Tem outras em que é muito superior, como é óbvio. É um finalizador, embora o Suárez seja um excelente finalizador. O Gyökeres é um finalizador descomunal, por assim dizer. Mas o Suárez tem isto que eu acho que o Rui Borges precisa para a forma como joga, e que se calhar com o Gyökeres, lá está, teria certamente outras coisas, não teria esta envolvência, esta técnica nas combinações o curtas. Gyökeres sozinho ganhava de jogos. Tipo, era uma bola pois para isso, as cores e ele marcava-te um gol. Era só isso. Nunca me vão ouvir dizer que nós estamos melhor com o Suárez Mas do eu que com o concordo Gyökeres. contigo, atenção. É isso. Não são comparáveis. Acho que o Gyökeres está noutro patamar, por isso é que também está onde está, como é óbvio.
Mas depois também só darmos para os números do Suárez, ninguém pode estar triste com o que ele fez nesta primeira época em Portugal. Portanto, excelente época do Suárez e um grande reforço para o Sporting. Tinha uns sapatos muito complicados de calçar e acho que os calçou extremamente bem. Sim, é época de estreia, melhor marcador, não é? 3 anos seguidos a termos ali o melhor marcador, o Gyökeres 2 vezes, e agora sai um monstro sueco e conseguimos substituir por outro jogador que é o melhor marcador do campeonato. Acho que ninguém estava à espera. Se no ano passado se dissesse que nós íamos substituir o Gyökeres novamente por um jogador que ia ser o melhor marcador do campeonato, acho que ninguém acreditava. Portanto, só por aí está a resposta. Exatamente. Foi a época do Luís Suárez. E desculpa, mas só mesmo para dar aquela ferroadazinha, acho que o Suárez, acho que não pode vir ninguém dizer que isto foi scouting do Hugo Viana ou do Amorim. Acho que não estava nos planos dele, diria eu. Portanto, alguém que não eles deve ter tido o mérito desta contratação. Muito bem, os meus destaques. O meu MVP é também o Morita, despedida de Alvalade, penúltimo jogo pelo Sporting, e não podia ter sido melhor. Encheu o campo, tanto a nível defensivo como no envolvimento ofensivo, como também estavas a falar. O Morita, que chegou em 2022-23, realizou 165 jogos, 11 golos e alcançou as 17 assistências nesse jogo. É daquelas saídas que custa por um lado, porque gosto muito do jogador, por outro é um final de ciclo e também tem a sua beleza saber quando sair. O Morita deu muito ao Sporting por apenas 3 milhões de euros. Foi das grandes contratações, se calhar a maior entre custo e rendimento. Foi um jogador que também me abriu os olhos para o futebol japonês. Eu até acompanhei uma época inteira da J-League um bocadinho por causa dele. E como disse uma vez o Amorim, todos os treinadores deviam treinar e ter na equipa um japonês. E o texto de despedida dele mostra bem o porquê. Um grande jogador, um grande homem, vai fazer muita falta porque continuava a ser um elemento importantíssimo no meio campo. Quando estava bem era titular de caras, mas respeito esse final. Muito obrigado, Morita. Depois dou ao Vaianidis, fez dos melhores jogos pelo Sporting, talvez o melhor. Tem ali um outro momento defensivo onde desliga e deixa um jogador do Gil ganhar a lateral, mas no geral deixou boas indicações. Essa época já está praticamente no fim, mas o Vaianidis ainda pode vir a ser útil na próxima. E por fim, dou também ao capitão Yulman. Regressa a lesão e nota-se logo a importância do Yulman no Sporting e a falta que nos fez nesses últimos jogos, como referiste. Infelizmente, também, como estavas a falar, talvez tenha sido o último jogo em Alvalade e ainda se despediu também com um bom golo. Destaques negativos, tens? Não tenho. Bem, eu tenho um destaque negativo. Eu dei ao Katam porque foi o mais inspirado, saiu-lhe quase tudo mal, claramente não estava nos seus dias. De resto, é um pouco o percurso do Katam. Quando está num bom dia parece imparável na frente, noutros é um jogador banal que estraga mais jogadas que cria. Por isso, para mim, foi o elemento menos desse jogo. Agora vamos aqui até à primeira grande contratação, e contratação a todos os níveis. Rodrigo Zalazar, uruguaio, nascido na Espanha, médio ofensivo, extremo, de 26 anos, faz 27 em agosto, chega ao Sporting por 30 milhões de euros, maior compra da história do clube. O Rodrigo Zalazar começou a ganhar destaque na Alemanha, é contratado pelo Eintracht Frankfurt em 2019, clube pelo qual nunca chegou a jogar, emprestado ao St. Pauli, faz uma boa época e acaba emprestado ao Schalke 04, equipa que o adquire em definitivo. No Schalke ajuda a equipa a ser campeã da segunda divisão e ainda fez uma boa época na estreia na primeira, mesmo não tendo conseguido impedir a descida. Com a descida novamente à segunda, muda-se para o Braga em 2023. Na sua passagem realizou 126 jogos com 39 golos e 26 assistências. Nessas 3 épocas apresentou sempre bons números, mas foi na época atual, 25-26, que se destacou com 23 golos, sendo 11 de penalti, 2, infelizmente, contra o Sporting. Ângelo, o que é que tens a dizer dessa primeira contratação para 26-27? Eu acho que é uma excelente contratação. Eu sei que isto vai... Há aqui opiniões muito divergentes. Eu percebo até principalmente pelos valores envolvidos. Aqui dando como adquirido que haverá a venda do Travassos por 6, 7 milhões ao Braga, esta contratação fica efetivamente à volta dos 23, 24 milhões. Eu acho que são valores que chocam, tendo em conta a realidade portuguesa, mas olhando para aquilo que é o jogador, sendo que é um jogador
que não é propriamente velho, faz agora em agosto, creio eu, 27 anos. É um jogador que já conhece muito bem o nosso campeonato. Nós conhecemos o Zalazar e, pelo menos para mim, há 2 jogadores no Braga que eu acho que têm o nível suficiente para um clube como o Sporting ou para patamares mais elevados. Um deles era o Salazar, o outro é o Ornicek, o guarda-redes. Sou confesso, admirador. Acho que todos os outros jogadores do Braga, embora sejam jogadores muito, muito interessantes para aquilo que é a realidade portuguesa, acho que não têm o necessário para dar o salto acima. Eu acho que tanto o Zalazar como o Ornicek têm. Conseguimos garantir o Zalazar, e eu acho que pelo jogador que acho que era, tentando pôr isto de outra forma, acho que era um jogador que facilmente, se fosse para trazer do Uruguai, da Argentina, do Brasil, de Itália, de Espanha, de Inglaterra, por estes valores, acho que ninguém escrevia uma linha a criticar. Como é uma transferência interna, existe essa maior exigência, diria eu. Eu não concordo. Acho que estarias aqui a criticar se tivesse a dar 30 milhões para um jogador do Uruguai ou da Argentina, até mais. É o que eu acho. Não sei. Por exemplo, está-se a falar de valores semelhantes para o Ieramai, por exemplo. Está bem, um jogador da segunda divisão espanhola. É o que é. Eu acho que pelo jogador que viesse ele de onde viesse, não iria ser por valores diferentes ou mais baixos. E ontem, por acaso, li uma análise, confesso que já não me lembro de quem, mas achei uma análise muito interessante, porque do que nós conhecemos do Zalazar, ele é um jogador que consegue fazer 3, 4 posições com bastante qualidade. Ele pode jogar a 8, pode jogar a 10 e pode jogar de qualquer um dos lados a extremo, se calhar mais extremo direito que esquerdo, mas ainda assim consegue jogar dos 2 lados. Se pegarmos nessas 4 posições por 24 milhões de euros, demos 6 milhões por jogador, o que me parece muito interessante e que é muito importante para, como nós já vimos, embora espero que na próxima época os problemas com as lesões nos abandonem definitivamente, nós não conseguimos controlar. Acho muito interessante ter um jogador destes que nos dá soluções a todos os níveis. Acho, pelo menos a meu ver, parece-me ser o substituto natural do Morita, ligando aqui com o tema anterior. Acho que é um jogador com uma intensidade brutal. Acho que ele ofensivamente é superior ao Morita e é superior ao Humand. Se calhar, ofensivamente. Desculpa interromper. Defensivamente, obviamente que não, mas é um jogador com muita intensidade e eu acho que é uma excelente aquisição do Sport. Percebo, obviamente, que os números choquem um pouco, percebo também alguma tristeza por perdermos o Travassos, até porque lá está, é um jogador... Não, já vamos falar do Travassos, Ângelo. Travassos já é para falar no futuro. Eu falo mais à frente então. Eu percebo tudo isso. Não é mais à frente, mas acho que podcast acho que é um excelente reforço para o Sporting, sem dúvida alguma. Eu percebo, eu não concordo. Sobre o Travassos, depois vamos falar no futuro, não vai ser hoje. Depois também quero falar mais sobre o Travassos. De resto, eu não concordo bem contigo. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa contratação, começando pelos valores. Também me parecem demasiado inflacionados e nada tem a ver com a idade do jogador, porque vejo muita gente a falar da idade como se ele fosse velho, quando na verdade está no prime, não é? E mesmo que fosse, isso não importa. Se tiver rendimento, nem todas as contratações são a pensar em vender, algumas são apenas para o plano desportivo, e se nós olharmos, o Sporting nos últimos anos tem feito muito esse equilíbrio. Temos até o caso do Paulinho, também ao Braga, na altura foi a maior contratação e foi apenas a pensar no plano desportivo. As minhas dúvidas são outras. Pagar 20 milhões para cima tem de ser um jogador que não só entre de caras no plantel atual, como vá subir consideravelmente o nível coletivo. E eu, hoje, olho para o plantel Sporting e não tiro ninguém para meter o Salazar. Ao contrário de ti, aparentemente. Mas eu não tiro. Portanto, era superior ao... O Morita já saiu, não foi o que eu tirei. Não, mas sim, mas eu disse o plantel atual. Depois, também ainda não consigo encaixar o Salazar no Sporting de Rui Borges. Depois falaste aí, o Salazar pode fazer muitas posições, mas no meio campo a 2, não me parece.
No lugar do Pote ou do Trincão, até pode ser, mas esses dois são muito bons em combinações, jogo em espaços curtos, algo muito requisitado nesse Sporting. Isso não é o ponto forte do Salazar, não é? Podes tirar o Katami e metes um terceiro médio, mas de resto tenho muitas dúvidas. Por fim, tem a ver com o rendimento constante de Salazar. É um ótimo jogador, isso não tenho dúvidas. O problema é que grande parte dos adeptos só veem os jogos grandes do Braga. O Salazar no Braga, mesmo nessa época, que fez uma grande época, é muito inconstante. Muito. Pagar 30 milhões por um jogador que faz um jogo brutal contra o Benfica e que depois desaparece contra o Casa Pia, para mim, é um perigo. Dito isto, obviamente a qualidade dele é inegável, conhece a nossa liga, também é uruguaio, que é um bom presságio. Obviamente vão sair jogadores também, como estavas a falar, vão sair jogadores do Sporting e o Salazar vem nessa ideia de colmatar alguma saída e ele, quando está bem, está no topo dos melhores jogadores da nossa liga, isso eu concordo. Vamos ver onde é que se encaixa no Sporting na próxima época. Tenho muitas dúvidas, acho esses valores muito exagerados. Obviamente que há aqui essa possível venda de Travassos que pode amenizar um bocadinho esses valores, mas enfim, depois falaremos um bocado sobre isso, sobre essa possível saída. Deixa-me só refutar uma coisa e dar uma opinião diferente em relação à outra. A primeira é que tu disseste que não vês o Salazar a jogar no meio campo a 2. Eu é exatamente aí que o vejo a jogar, não só, mas principalmente, acho que vai ser essa o principal lugar que ele vai ocupar. Claro que lá está, dá essa possibilidade de depois também jogar num dos 3 lugares da frente, quando digo 3, atrás do ponta de lança, à esquerda, à direita ou ao meio, mas acho que principalmente vai ser um 8, por assim dizer, ao lado do Yulman. E aí eu digo, na minha opinião, ele entra de caras, no sentido em que não estou a tirar ninguém, estou a dizer que será o substituto do Morita. Eu acho que ele aí entra de caras, defensivamente não é tão bom como o Morita, e a gerir os tempos não é tão bom como o Morita, é verdade, aí concordo a 200%. Acho que ofensivamente te vai dar mais. Tem mais remate, tem mais gol. Eu acho que ele não é melhor que o Morita, não é melhor que o Yulman, não é melhor que o Pote, não é melhor que o Trincão. Para mim, não é. Para mim, não é. Não, eu não estou a dizer melhor, eu estou a dizer defensivamente o Morita é melhor que o Salazar, concordo a 200%. Acho que ofensivamente, ele ofensivamente só é melhor que o Morita. Acho que tem mais golo, tem mais remate, e eu acho que ofensivamente isso vai trazer mais valor que o Morita, por assim dizer. Defensivamente não, e aí concordo contigo. Depois só outra coisa que queria mencionar, que concordo contigo que ele é um jogador que aparece mais nos jogos grandes, como estavas a dizer, contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto. E eu acho que isso é bom, e que depois tende a desaparecer nos jogos mais, entre aspas, mais fáceis, com adversários mais fáceis. Eu concordo, eu acho que isso é bom, a parte dele aparecer mais nos jogos mais difíceis, e vou explicar porquê. Eu acho que é bom teres um jogador que se eleva nesses jogos, porque nós vamos ter mais desses jogos e vamos ter mais desses jogos do que o Braga geralmente tem, e ter um jogador que dá sempre esse step up. Aliás, o Morita, nós falámos disso nos jogos com o Arsenal, o Morita é esse jogador. O Morita é um jogador que se calhar contra um Tondela, contra um Aves, contra um Casa Pia, embora não jogue mal, não sobressai, mas depois faz 2 jogos com o Arsenal incríveis. E eu acho que o Salazar é esse tipo de jogador. Depois acho outra coisa, aí posso estar completamente enganado, acho outra coisa. Acho que o Salazar, nesses jogos que tu mencionaste no Sporting de Braga, contra Casa Pias, contra Tondelas, não é? Que dizes que ele tem tendência a fazer exibições piores, e eu concordo. Eu acho que isso também acontece um bocadinho no Braga, porque o Salazar sabia que no Braga tinha o lugar quando quisesse, ninguém lhe ia tirar o lugar. Eu acho que ele no Sporting, isso não sendo verdade, acho que o vai obrigar a conseguir ser mais constante ao longo da época, também nesses jogos. Talvez. Se vai depois conseguir ou não, vamos ver, não é? Como diz o Pote, vamos ver. Mas isso não me assusta aqui. Mas só para fechar, eu não quero que pareça que eu estou a dizer que é uma péssima contratação. Tenho dúvidas dos valores, acho os valores um pouco exagerados. Isso é a única parte que é... Porque, sim. de resto, o jogador, obviamente, da qualidade, como disse, é inegável, é um bom jogador, uma boa aquisição, mas tenho aqui algumas dúvidas e quero ver, e estou curioso para ver onde é que o Salazar vai jogar, mas de resto, claro, é isso aí, acho que ninguém tem dúvidas.
como eu disse há bocado, foi dos melhores jogadores da nossa liga e, portanto, isso não há aqui dúvidas. Eu só queria, para fechar, força, diz. Só mesmo, prometo que é para fechar, mas isso, as dúvidas em relação aos valores, eu acho que é normal termos, fosse ele qual fosse o jogador, né? Claro. Sporting. Eu acho que se o Sporting, agora vou exagerar um bocadinho, mas se o Sporting contratasse o Odegaard por 30 milhões, nós também íamos estar aqui com dúvidas, íamos estar a dizer, pois, mas as lesões e não sei o que, os ordenados, aqui um bocadinho fora de brincadeiras, né? Claro. Mas sobre estes valores, dúvidas há sempre, não é? Mas sobre isso, uma coisa para fechar sobre esse negócio, uma coisa boa, ainda me lembro da maior compra do Sporting, na altura, como agora como referi, o Paulinho, também ao Braga, valor já à volta dos 15 milhões de euros, e de forma gradual tivemos um crescimento financeiro incrível, não é? Que nos permite agora estar a dar 30 milhões por um jogador que nem é pensar, eu diria que nem é pensar no retorno, e isso também é impressionante e mostra aqui um crescimento financeiro do Sporting que é muito bom, num espaço curto de tempo, não é? E isso é de facto é algo bom a tirar dessa compra. Sim, e o próprio Paulinho também já não seria com uma visão de retorno, né? Claro. Mas sim, percebo o que tu dizes e para fechar é isso mesmo. Ainda bem que estamos em condições de fazer esse tipo de compras e digo se calhar um bocadinho mais, que é o principal sinal disto é que obviamente nós, volto a dizer, pelos valores que são, como é óbvio, são valores que fazem abrir um bocadinho os olhos de espanto, não é? Como é óbvio, isso faz todo o sentido. No entanto, é de saudar a mudança de paradigma, porque se esta contratação, ou uma contratação deste género, por estes números, fosse feita pelo Sporting há 4, 5, 6 anos, o que nós iríamos ver na comunicação social, seja por comunicadores que, embora não o digam, são claramente afetos a outros clubes, seria, isto onde é que está o dinheiro? Como é que ele vai ser pago? E bababababá. Hoje a conversa já é diferente, eu já não questiono como é que ele vai ser pago. Agora o problema é que isto já não vai ter retorno financeiro. Sim. Saúda-se essa mudança, porque concordo contigo, nem todas as... Obviamente que o foco principal de um clube em Portugal, seja ele um clube pequeno ou um clube grande, o foco estará sempre no retorno financeiro. Mas concordo a 100% contigo quando tu dizes que há contratações que não é isso. É rendimento desportivo para depois também abrir as portas para outros negócios. Principalmente e jovens da outros formação. jogadores que estão cá dentro valorizarem. Acabam por ser os jovens da formação, acabam muitas vezes por permitir essas grandes vendas. Mas precisas destes jogadores para que esses da formação também tenham esse espaço e essa base para conseguir depois. Claro, é um também equilíbrio, como estava a falar, é um equilíbrio. Exatamente, tal e qual. Passados 5 anos, o Sporting volta a conquistar a Europa, conquistamos a terceira Champions League. Foram 9 jogos até à final, apenas uma derrota nos quartos diante do Benfica e o empate nas meias frente ao Cartagena, que ultrapassámos nos penaltis, e na final voltámos a encontrar o Palma, a equipa que nos tinha derrotado na final de 2023 nos penaltis. Depois dessa vitória em 2023, o Palma deu início a uma sequência de 3 conquistas da Champions, 4 finais, com o Sporting agora a conseguir quebrar essa liderança europeia do Palma. Ângelo, o que é que tens a dizer da Final Four que culminou com mais esse troféu? Foi uma Final Four bastante diferente das últimas, e mesmo olhando para os anos em que o Sporting conquistou este título, eu acho que a principal diferença foi o claro domínio do Sporting em ambos os jogos, embora os jogos tenham sido bastante diferentes. Acho que o Sporting foi muito melhor, quer que o Cartagena, quer que o Palma. No primeiro jogo, a primeira parte é um domínio avassalador do Sporting que, de forma, eu diria, quase chocante, chega a perder ao intervalo por 2-0, sendo que o Sporting, aos 20 segundos, 30 segundos do jogo, já podia estar a vencer por 2-0 e fez uma primeira parte incrível em que só não resolveu o jogo e até chegou a perder ao intervalo por claro desaproveitamento na baliza. Depois eu acho que também beneficia de certa forma da lesão do guarda-redes do Cartagena na segunda parte, que estava a ser sem dúvida alguma o melhor jogador em campo,
conseguiu chegar ao empate, conseguiu até dar a volta ao marcador no jogo. Depois há um lance um bocado duvidoso, ou vários lances um bocado duvidosos, para dizer o mínimo, nesse jogo, que eu acho que não permitiram ao Sporting chegar à vitória ainda durante o tempo regulamentar e até durante o prolongamento. Teve que se ir a penaltis, mas acho que é uma exibição excelente do Sporting, uma vitória inteiramente justa. E depois uma final contra, como estavas a dizer, o tricampeão em título, e que chegava à quarta final seguida, e o Sporting esteve num nível muito, muito acima do Palma. Mais uma vez um jogo em que, aqui o Sporting vence no tempo regulamentar e até se adianta relativamente cedo no marcador, fruto de um erro do guarda-redes do Palma, mas é um jogo em que o Sporting é muito, muito superior ao Palma durante toda a partida. É um resultado mais do que justo para o Sporting, que acho que aí teve a chave em conseguir anular muito bem o Fabinho, que é dos melhores jogadores do mundo e se calhar o melhor jogador do Palma atualmente, e conseguiu anular muito bem o jogador brasileiro. Mesmo no 4-3, depois da expulsão do Diogo Santos, a equipa não abanou. Não me lembro de ter havido uma jogada de perigo iminente do Palma mesmo nesse período. Acho que foi uma masterclass do Sporting nesta, nem digo necessariamente do Nuno Dias, acho que foi mesmo muito, muito mérito dos jogadores. Claro que o Nuno Dias e a equipa técnica também terão, obviamente, uma grande dose de mérito, mas acho que os jogadores tiveram um nível fenomenal nesta Final Four. Para mim fica mais na memória até as palavras do Passó a seguir ao jogo das meias finais, em que parecia que a equipa estava de facto ligada à corrente, e infelizmente, tal como o Passó adiantou, se calhar para a despedida de alguns destes jogadores que estão juntos há muito tempo, mas a ser uma despedida que tenha acontecido assim, como é óbvio, e que não fiquem por aqui, que agora o resto dos objetivos, o campeonato, também venha de volta para Alvalade, para o João Rocha. E acho que se a equipa se conseguir agarrar a estas duas exibições que fez na Final Four da Champions, acho que não pode fugir, porque a equipa esteve de facto a um nível muito, muito alto. Arrisco até a dizer a um nível que já não via nesta equipa há bastante tempo. Sim, concordo. Tanto as meias finais como a final, aquilo que fica é a falta de eficácia para converter as chances criadas. O Sporting nas meias não merecia ter ido a penaltis. Sobre a final, pá, eu vi todas as finais de Champions conquistadas por Sporting e digo que essa foi a mais desequilibrada de todas. O Sporting foi claramente superior. Devíamos ter marcado mais golos, acabámos por marcar apenas um, porque o outro foi aquele autogolo fruto de alguma sorte, mas um resultado muito justo. O Sporting não só ganhou, como vulgarizou esse Palma tricampeão europeu, que é incrível. Ainda assim, o Palma também teve ali algumas chances, e aqui eu quero mencionar o Bernardo, porque desde que o Guita saiu, o fantasma do guarda-redes volta sempre que perdemos um jogo. E nesse jogo não houve fantasmas na baliza, não é? Houve sim um Bernardo Passó que salvou o Sporting, não só na final, sim. e merece mais elogios ao que fez nessa Champions. Não é comum num jogo de futsal também terminar uma equipa sem golos sofridos, e o Sporting consegue esse feito, tendo estado ainda bastante tempo com menos um, depois da expulsão do Diogo Santos. E nesse aspecto a defesa foi incrível, um trabalho de entreajuda brutal, e foi mesmo isso, só falhámos na eficácia. De resto, impressionante o que essa equipa fez nessa edição da Champions. Apenas essa derrota com o Benfica, mas depois conseguimos dar a volta em casa. Oitava final, já somos a equipa com mais finais em igualdade com a Movistar Inter. O que fica mais é de facto a sensação que devíamos ter mais taças conquistadas, 8 finais, apenas 3 troféus, e aquele sabor amargo depois da derrota em 2023, mas conseguimos agora aqui a desforra com o Palma. Mas sem dúvida, grande conquista, e concordo, acho que já não víamos esse nível há muito tempo. Mas queres aí avançar com destaques? Falei aqui no Bernardo, o Ziki também teve muito bem. Sim, o Bernardo Passó, eu não vou dizer, obviamente, que está ao nível do Guita, ou pelo menos do
do topo de forma do Guita, não vou ainda colocar o Paço nesse nível, e nós já falámos aqui várias vezes, nós e toda a gente que acompanha futsal sabe que guarda-redes não vale por um, vale por dois ou três, é a posição de longe mais importante no futsal, e teres um guarda-redes do nível do Guita é meio caminho andado. Quase que podes ter depois os outros 4, quase que podem ser medianos, que já é meio caminho andado para estares a lutar por títulos. O Paço, lá está, eu acho que ainda não está a esse nível, mas a evolução que ele teve nos últimos anos e que ainda não terminou, ele é relativamente novo, 26 anos para um guarda-redes, principalmente no futsal, é quase como se ainda estivesse a meio da carreira, portanto ainda há aqui muito, muito por onde crescer, e eu vejo ainda aqui potencial para estar ao nível do Guita ou muito próximo disso. Ele até tem coisas superiores ao Guita, por exemplo, a técnica, o controle de bola, o remate dele é superior ao Guita. Ele é um guarda-redes que desequilibra muito no remate, e entre os postos tem crescido muito nos últimos anos, e acredito que consiga evoluir até ao nível do Guita. O Ziki, eu acho que já não há bem palavras, né? Como sabem, eu sou um fã gigante do Ziki. Bem, mas e quem não é? E quem não é? O Ziki, eu acho que é mesmo aquela coisa de tivemos, ou ele tem que ter algumas limitações físicas para isto ser justo, não é? Porque Sim. se tivesse um jogador como o Ziki a aguentar uma época inteira a jogar todos os jogos e a jogar se calhar 60, 70% do tempo útil de jogo, isto, entre aspas, não tinha graça nenhuma, né? Porque o que ele faz, infelizmente, nos poucos minutos que está em campo, e até nos poucos jogos, chamemos assim, que está em campo, é de um nível, eu acho que é top 1 mundial. Ele se calhar só não é de facto o melhor jogador do mundo pela questão física, que não o permite ter continuidade, ter regularidade. Acho que é só mesmo isso que se pode apontar ao Ziki. Não sei se nós sabemos bem, até no futebol nós sabemos bem que há jogadores que têm mais propensão para problemas físicos que outros. Poderá ser esse o problema do Ziki. Gostava de pensar que podia ser uma coisa passageira e que na próxima época, ou nas próximas épocas, ele esteja mais tempo disponível, porque se assim for, se calhar é o único jogador dentro do futsal que seria mais importante que um guarda-redes. Tal é o peso que ele tem o peso, a qualidade que ele demonstra em campo. Além desses dois, aquele que eu acho que em termos de tempo jogado e impacto que teve em campo, eu acho que até o coloco nesta Final Four, até eu acho que o coloco acima do Ziki pelo pouco tempo que tem de jogo, é o Filipe Valério. Acho que fez uma Final Four ao nível que se esperava dele. Estamos a falar de um campeão do mundo, estamos a falar de um internacional brasileiro, de um jogador que tem anos e anos de futsal espanhol ao mais alto nível. Portanto, quando ele vem para o Sporting, acho que era óbvio a subida de nível que ele ia entregar, e acho que se fez notar nesta Final Four. Nós temos imensos jogadores que já conquistaram tudo o que têm para conquistar, quer a nível interno, quer a nível de seleção. Temos a base, ou pelo menos parte da base da seleção nacional portuguesa, que conquistou vários troféus internacionais, está no Sporting. Os irmãos Passó, o Ziki, Pauleta, João Matos, etc. Mas pareciam sempre jogadores que, quando chegavam depois a este nível de Champions, abanavam sempre um bocadinho. Eu acho que o Filipe Valério estava a jogar a Final Four da Champions quase como quem estava a jogar, com todo o respeito, contra o fundão para o campeonato. Não parecia acusar o peso do jogo, e eu acho que isso é muito, muito importante neste tipo de competições, e acho que também está um pouco associado ao Filipe Valério também esta subida de nível em termos de maturidade que a equipa apresentou. Para mim são esses os top 3 em termos de exibições individuais, por assim dizer, na Final Four, mas no geral acho que não se pode apontar nada a esta equipa nestes dois jogos, porque volto a dizer,
a não ser ali, lá está, aquelas duas falhas nos primeiros 2 golos do Cartagena na meia-final, acho que não se pode apontar, e já que estava a tocar nesse jogo, acho que a principal nota a tirar daqui, pelo menos aquilo que me ficou mais na memória nestes jogos, é que se calhar o Sporting há 2, 3, 4 anos, a fazer a primeira parte que fez contra o Cartagena, a não conseguir marcar e chegar ao intervalo a perder por 2-0, acho que esta equipa psicologicamente não tinha aparecido em campo na segunda parte, e o Sporting entra para a segunda parte do jogo quase como se estivesse a ganhar em vez de ter estado a perder, e portanto esse salto psicológico acho que é uma coisa que, quando nós falámos aqui várias vezes sobre um possível fecho de ciclo desta equipa, acho que nunca esteve em causa a qualidade dos jogadores e a qualidade da equipa. Acho que estava em causa, entre aspas, a fome e a vontade desta equipa de conquistar mais títulos e conquistar aquilo que já conquistou várias vezes. E eu acho que isso sentiu-se muito nesta segunda parte. Nós fizemos um jogo, fizemos uma primeira parte em que banalizámos o Cartagena, e mesmo assim estamos a perder, mas não faz mal, vamos lá para dentro e vamos dar a volta, e em pouco tempo conseguimos chegar ao empate. E eu acho que isso foi a principal coisa que ficou na minha cabeça depois destes 2 jogos. Há momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.